O que você faria se descobrisse que a pessoa contratada apenas para limpar sua casa estava quebrando suas regras mais rígidas, mas fazia isso para devolver o sorriso ao seu filho? Um pai milionário, conhecido por sua frieza e disciplina extrema, estava prestes a enfrentar esse dilema. Ricardo Monteiro, empresário implacável, jamais aceitava que alguém atravessasse os limites da sua casa sem permissão. Seu filho Arthur, de apenas 6 anos, havia nascido sem os braços e desde muito cedo carregava um silêncio doloroso, fechado em seu próprio mundo. Nenhum brinquedo, nenhum professor, nenhum tratamento caro parecia devolver-lhe a alegria. Até o dia em que Ricardo entrou na sala e encontrou uma cena que mudaria tudo. Lá estava Mariana, a nova empregada, ajoelhada diante do menino, com as luvas de limpeza ainda nas mãos, sorrindo e mostrando a ele um par de próteses antigas que estavam esquecidas em uma caixa no depósito. E, para surpresa de todos, Arthur sorria. Um sorriso que não aparecia havia anos. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Ricardo congelou diante da cena. A raiva subiu imediatamente. Ele odiava que alguém mexesse em coisas antigas sem sua autorização. As próteses pertenciam à esposa falecida, mãe de Arthur, que sonhava em ver o filho um dia usá-las. Depois da tragédia, Ricardo havia trancado tudo em caixas, como se o passado pudesse ser enterrado. Mas ali estava Mariana, jovem, humilde, recém-contratada, ousando quebrar seu silêncio imposto. Arthur, no entanto, parecia outro. Seus olhos brilhavam, sua risada ecoava na sala. A cada palavra de Mariana, o menino se sentia mais vivo, como se tivesse esquecido as limitações por um instante. Ricardo apertou os punhos. Ele deveria interromper aquilo imediatamente, mas algo dentro dele hesitava. Porque aquela alegria era real, era poderosa, e fazia o coração dele estremecer de uma forma que não sentia há muito tempo. O milionário respirou fundo, mas não disse nada. Apenas ficou parado, observando em silêncio. Mariana, sem perceber que estava sendo vigiada, continuava a conversar com Arthur, mostrando como aquelas próteses funcionavam. A criança tentava encaixar as peças com dificuldade, rindo do próprio esforço. O som daquela risada era como música em uma casa acostumada ao silêncio. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas sua mente racional gritava que era uma invasão inaceitável. Ele não contratara aquela mulher para brincar com seu filho, contratara para limpar, nada além disso. Mas naquele momento, uma pergunta martelava em sua mente. E se ela fosse justamente a chave que ele tanto procurava? Ainda assim, o orgulho e a rigidez de Ricardo falavam mais alto. Ele daria apenas mais alguns minutos antes de intervir. E o que aconteceu em seguida mudaria tudo. Mas o que Ricardo descobriu naquele instante era apenas a primeira de muitas revelações. Ricardo fechou a porta com força, e o barulho fez Mariana se sobressaltar. Arthur se virou rapidamente, assustado, mas logo sorriu de novo ao ver a empregada. O milionário caminhou até a sala com passos firmes, o olhar duro fixo em Mariana. "O que você pensa que está fazendo?" A voz dele saiu gelada. A jovem engoliu em seco, mas manteve a calma. Só estava tentando alegrar o menino, senhor." Ricardo apontou para as próteses em cima da mesa. "Essas coisas não são brinquedo. Nunca mais toque nelas." Arthur abaixou a cabeça, o sorriso se apagando. Mariana, porém, não recuou. "Com licença, senhor, mas foi a primeira vez que o vi rir desde que cheguei aqui." As palavras dela atravessaram Ricardo como uma faca.
Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém ousava contestá-lo dentro de sua própria casa. Mas havia verdade naquelas palavras. Arthur puxou a manga da camisa da empregada como quem pedia que ela não fosse embora. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo, tentando controlar a raiva. O que mais o irritava não era a ousadia dela. Era o fato de que tinha razão. Quantos médicos, professores e especialistas haviam tentado, e nenhum deles conseguira o que Mariana acabara de fazer em poucos minutos. Ricardo sentiu uma pontada de culpa, mas o orgulho o impediu de admitir. "Volte ao seu trabalho", ordenou secamente. Mariana abaixou a cabeça, mas antes de sair, lançou um último olhar ao menino. Um olhar que dizia: "Eu não vou desistir de você." Ricardo notou esse gesto e sentiu um arrepio. Aquilo o incomodava. Quem era aquela mulher para desafiar suas regras? E por que parecia enxergar em seu filho algo que ele próprio não conseguia ver? Essa pergunta não o deixaria em paz. Naquela noite, Ricardo ficou trancado no escritório, olhando fixamente para as caixas que guardavam o passado. Evitava abri-las, porque nelas estavam memórias da esposa falecida. Ela havia morrido pouco depois do nascimento de Arthur, e aquelas próteses eram o último projeto em que trabalhava. Queria adaptar um brinquedo para o filho, mas a tragédia a levou, e junto dela se foi toda a esperança de Ricardo. Agora, ver Mariana mexendo naquilo era como abrir uma ferida antiga, mas ao mesmo tempo o sorriso do filho não saía da sua mente. Era como se uma parte esquecida de si tivesse despertado. Ele tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, mas não conseguia. Algo naquela jovem era diferente, e mesmo contra a própria vontade, Ricardo começou a observar Mariana com mais atenção. Porque sentia que o futuro de Arthur poderia depender dela, e ele ainda não estava pronto para aceitar isso. Ou talvez estivesse mais perto do que imaginava. Mas a primeira grande revelação sobre Mariana ainda estava por vir. No dia seguinte, Ricardo acordou mais cedo do que de costume. Desceu para o café e encontrou Mariana já de pé, limpando a sala. Arthur estava sentado no sofá, observando-a com atenção. O menino parecia mais vivo desde o dia anterior, como se aguardasse ansioso aquele momento. Ricardo fingiu ler o jornal, mas prestava atenção em cada gesto dela. Mariana notou e, com voz suave, disse: "Bom dia, senhor." Ele respondeu com um resmungo sem erguer os olhos. Arthur sorriu para ela e ela retribuiu com carinho. Era visível que uma ligação estava nascendo entre os dois. Isso irritava e intrigava Ricardo ao mesmo tempo. Como alguém tão simples poderia conquistar seu filho tão rápido? Ele começou a se perguntar quem era aquela mulher, de onde vinha, e por que parecia ter um segredo escondido por trás dos olhos serenos. Um segredo que ele precisava descobrir. Movido pela desconfiança, Ricardo chamou discretamente um de seus seguranças. Ordenou que investigasse a vida da nova empregada. Precisava saber com quem estava lidando. Enquanto isso, Mariana continuava seu trabalho, sem imaginar que estava sendo vigiada. Mas havia algo em seus gestos que revelava experiência além da limpeza. Quando ajudava Arthur a se movimentar, fazia isso com cuidado profissional. Era como se soubesse exatamente como lidar com crianças com deficiência. Ricardo percebeu isso e ficou ainda mais desconfiado. No fundo, uma pergunta martelava em sua mente. Por que ela aceitou um trabalho de faxina se tem esse conhecimento? A resposta viria mais cedo do que ele esperava, e mudaria completamente a forma como enxergava aquela jovem. Mas, por enquanto, ele guardava suas suspeitas em silêncio, porque o que descobriu em seguida abalaria suas certezas e colocaria tudo em perspectiva. Na tarde daquele mesmo dia, o segurança voltou com um envelope. Ricardo abriu com mãos trêmulas, ansioso, e lá estava: a verdade sobre Mariana.
Ela havia sido estudante de fisioterapia, mas abandonara os estudos após um acidente grave. O irmão dela nascera com deficiência física e foi cuidando dele que aprendera tanto sobre adaptação. Mariana não tinha apenas conhecimento técnico, tinha experiência de vida, e era isso que a tornava diferente. Ricardo fechou o envelope devagar, atônito. De repente, tudo fazia sentido. Ela não estava ali apenas para limpar. Estava ali porque carregava uma missão silenciosa, uma missão que podia mudar o destino de Arthur. Mas Ricardo ainda não sabia se confiava nela, ou se esse envolvimento traria ainda mais dor. E a ligação entre Arthur e Mariana só cresceria a partir daí. Arthur acordou naquela manhã diferente. Pediu para vestir a camiseta favorita do Homem-Aranha e desceu animado para a sala. Mariana já estava ali, organizando os brinquedos adaptados que encontrara guardados no depósito. O menino correu até ela, os olhos brilhando como nunca. Ricardo, observando da porta, ficou sem reação. Era raro ver o filho se mover com tanto entusiasmo. Mariana se ajoelhou, abrindo os braços para recebê-lo. Arthur, que sempre evitava contato, se aproximou sem medo. Ela começou a brincar, transformando os objetos em aventuras criativas. Ricardo, escondido, sentiu o coração se apertar. Era como se a jovem tivesse quebrado uma barreira invisível. O menino, pela primeira vez, parecia esquecer a ausência dos braços. Ele ria, pulava, inventava histórias. A sala, antes fria, agora estava cheia de vida. E Ricardo não sabia como lidar com aquilo. Enquanto observava, lembranças do passado voltaram à mente. A esposa falecida costumava brincar com Arthur de forma parecida. Ela dizia que, apesar das dificuldades, o filho era capaz de tudo. Ricardo, porém, nunca acreditara nisso. Ele preferira se fechar em trabalho e regras, acreditando que disciplina supriria o afeto. Mas agora, vendo Mariana com o menino, percebeu que estava errado. Arthur precisava de algo que dinheiro nenhum comprava. Precisava de amor, paciência e alguém que acreditasse nele. A cada riso da criança, Ricardo sentia sua resistência desmoronar. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Não queria admitir que uma simples empregada sabia mais sobre seu filho do que ele. E, acima de tudo, temia perder o controle. Porque quando o coração começa a se abrir, nada mais é previsível. E Ricardo odiava não ter o controle. Mas o destino já estava decidido. Naquela noite, Ricardo chamou Mariana em seu escritório. Ela entrou nervosa, segurando o avental com as mãos. Ele pigarreou, tentando parecer firme. "Eu sei quem você é de verdade, Mariana." Os olhos dela se arregalaram. Ricardo colocou o envelope sobre a mesa. "Você estudou fisioterapia. Tem experiência com pessoas com deficiência?" Mariana respirou fundo, mas não negou. "Sim, senhor. E é por isso que não consigo ignorar o Arthur." Ricardo fechou os olhos por um instante. Parte dele queria expulsá-la por ter mentido sobre seu passado. Mas outra parte sabia que ela estava fazendo o que ele nunca conseguiu. "Vou permitir que continue, por enquanto." A resposta saiu seca, mas no fundo era um sinal de rendição. E ele sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Os dias passaram, e Arthur parecia florescer diante dos olhos de todos. Mariana o incentivava a criar histórias, a usar a imaginação para superar as limitações. Cada brinquedo adaptado se transformava em um superpoder. O menino já não se escondia no quarto, ria alto pelos corredores. As empregadas comentavam em segredo: "Essa moça trouxe a vida de volta para a casa." Ricardo ouvia, mas não admitia nada. Ainda havia uma ponta de desconfiança. Quem era Mariana, afinal? Por que aceitar um emprego tão simples se tinha tanto talento? Uma noite, ao passar pelo quarto de serviço, ele ouviu um soluço contido. Encostou-se à porta e escutou.
Mariana falava baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Eu prometi que ajudaria. Não vou falhar. Ricardo sentiu o sangue gelar. Afinal, o que ela escondia? No dia seguinte, resolveu confrontá-la. Quem é você de verdade, Mariana? Perguntou, a voz dura. Ela ergueu os olhos, marejados, mas não fugiu da pergunta. Senhor, meu irmão nasceu sem as pernas. Ele foi rejeitado pelo meu pai, mas eu cuidei dele a vida inteira. Aprendi sozinha a adaptar brinquedos, a dar a ele uma vida normal. Estudei fisioterapia para ajudar, mas precisei abandonar quando minha mãe adoeceu. Trabalhei onde pude até chegar aqui. Ricardo ficou em silêncio, surpreso com a confissão. De repente, viu nela uma força que não imaginava. Ela não era apenas uma empregada. Era alguém que sabia, na pele, o que significava lutar contra limitações. E talvez fosse por isso que entendia Arthur como ninguém. Ricardo sentiu o chão balançar sob seus pés, porque o destino parecia ter colocado Mariana ali por uma razão. Arthur entrou na sala correndo, interrompendo a conversa. Olhou para o pai e depois para Mariana sorrindo. Papai, olha o que a tia fez. Ele mostrava orgulhoso um brinquedo adaptado que agora conseguia usar sozinho. Ricardo observou em silêncio, sem palavras. O filho estava mais feliz do que nunca, e aquela felicidade vinha dela. Mariana sorriu, mas os olhos ainda carregavam uma sombra. Ricardo percebeu que havia mais segredos, e sabia que precisava descobrir todos. Porque sua vida, a de Arthur e até seu coração estavam começando a mudar, mas o orgulho ainda o impedia de assumir. Ele não confiava em ninguém facilmente, e Mariana, por mais incrível que fosse, ainda o deixava desconfiado. Mas a cada sorriso do filho, a muralha dele ia caindo, e logo não haveria mais como resistir, e seria o próprio Arthur quem daria o próximo passo inesperado. Certa tarde, Mariana trouxe uma caixa misteriosa para a sala. Dentro havia peças de madeira, fios e pequenos ganchos. Arthur arregalou os olhos, curioso. Vamos construir juntos, você e eu, disse ela sorrindo. O menino bateu palmas de alegria. Ricardo observava de longe, desconfiado, mas em pouco tempo viu o filho criar algo incrível. Era um brinquedo adaptado, feito para que pudesse brincar sem os braços. Arthur riu tanto que caiu de costas no tapete, gargalhando. Ricardo levou a mão ao rosto, emocionado. Era a primeira vez que via o filho sentir orgulho de si mesmo. Mariana o incentivava. Viu? Você pode tudo! Arthur a abraçou com o que restava dos ombros, e Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Era impossível negar. Ela estava mudando a vida de Arthur. Naquela noite, Ricardo ficou sozinho com o filho. Sentou-se ao lado dele, ainda tentando entender. Arthur, você gosta da Mariana? O menino sorriu e respondeu sem hesitar. Papai, ela me faz sentir normal. Ricardo engoliu em seco, sem conseguir responder. Normal. Essa palavra ecoava em sua mente. Quantas vezes ele próprio havia tratado o filho como diferente, como limitado. Talvez tivesse sido o maior erro de sua vida. Agora, era Mariana quem o fazia sentir parte do mundo. Ricardo abaixou a cabeça, lágrimas silenciosas rolando. Nunca imaginou ouvir isso da boca do filho, e percebeu que talvez fosse ele quem precisava mudar, mais do que Arthur, e essa verdade o atormentava. Os dias seguintes foram cheios de pequenas conquistas. Arthur começou a interagir com outras crianças. Mariana o levava ao parque, ensinando-o a se divertir sem medo. As pessoas olhavam com curiosidade, algumas com piedade. Mas Arthur sorria, como se não ligasse, e isso deixava Ricardo atônito. Era como se o filho tivesse encontrado forças dentro de si, e essa força vinha diretamente dela. O milionário, acostumado a controlar tudo, começou a ceder. Deixava Mariana tomar decisões que antes nunca permitiria. Mas em silêncio ainda havia um medo profundo. E se ela fosse embora? E se tudo aquilo fosse passageiro?
Ricardo se agarrava à ideia de que precisava dela mais do que queria admitir. Mas a vida ainda guardava uma reviravolta, uma revelação que mudaria tudo de vez, porque o segredo final de Mariana estava prestes a vir à tona. Uma manhã chuvosa trouxe mais do que nuvens escuras. Ricardo recebeu um telefonema inesperado. Era da antiga cidade onde Mariana havia vivido. Do outro lado da linha, uma voz disse algo que o deixou sem ar. Mariana havia trabalhado em uma clínica de reabilitação, como voluntária, e era conhecida por transformar vidas de crianças com deficiência. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Ela mesma usa próteses, senhor. Ricardo deixou o telefone cair da mão. Correu até o quarto de serviço e a encontrou sentada, chorando. As luvas amarelas estavam sobre a cama. E no lugar das mãos, próteses discretas, escondidas o tempo todo. Mariana levantou os olhos marejados. Agora o senhor sabe quem eu sou. Ricardo sentiu o mundo girar. Ela era como Arthur. Mariana contou sua história em detalhes. Um acidente de carro havia tirado suas mãos quando ainda era adolescente. Passou anos em hospitais, reabilitações e preconceito. Foi cuidando do irmão e de outras crianças que descobriu sua missão de vida. Aprendeu a transformar dor em esperança. E agora via em Arthur o reflexo de si mesma. Eu sei exatamente o que ele sente, senhor. Ricardo, em choque, não conseguiu falar. Tudo fazia sentido. Era por isso que ela conseguia alcançar o menino como ninguém. Ela não falava apenas de teoria. Ela falava de vida. Arthur entrou na sala naquele instante. Olhou para Mariana, depois para as mãos dela. E sorriu. Tia, você é como eu. Ricardo desabou em lágrimas. Tudo o que evitara por anos estava diante dele. O filho precisava de exemplos, não de piedade. E Mariana era o maior exemplo que ele já conhecera. Ela transformara a dor em força. E agora oferecia essa força ao menino. Ricardo ajoelhou-se diante dela, pedindo perdão por sua frieza. Mariana apenas sorriu, ainda com lágrimas. Arthur os abraçou, unindo os dois. Naquele momento, a sala antes fria se encheu de calor humano. E Ricardo percebeu que havia encontrado não apenas uma empregada, mas alguém que devolvera o sentido da palavra família. Tudo mudara. Mas a maior transformação ainda estava por vir, porque Ricardo precisava tomar uma decisão que definiria o futuro de todos. Ricardo reuniu todos os empregados na sala principal. Mariana estava ao lado de Arthur, visivelmente nervosa. O milionário pigarreou, respirou fundo e falou: a partir de hoje, Mariana não é apenas funcionária desta casa. Ela será responsável pela educação e desenvolvimento do meu filho. Todos se entreolharam surpresos. Arthur sorriu e aplaudiu feliz. Mariana levou a mão ao rosto, emocionada. Ricardo continuou: e mais do que isso, quero ajudá-la a concluir os estudos que abandonou. Você merece muito mais do que varrer o chão desta mansão. Você devolveu a vida ao meu filho, e isso não tem preço. As palavras ecoaram pelo salão como um trovão e mudaram para sempre o destino daquela família. Os dias que se seguiram foram de renovação. Arthur já não se escondia. Falava com alegria, sonhava alto. Mariana se tornara sua guia, sua amiga, sua inspiração. Ricardo, por sua vez, deixara de ser o homem frio e distante. Aprendera a sorrir novamente. A mansão, antes silenciosa, agora vibrava com risos e conversas. E tudo graças a uma mulher simples, com uma história marcada por dor, mas que escolheu transformar essa dor em amor. Arthur olhava para ela como quem olha para um herói. E, de fato, ela era. Ricardo também sabia disso. No fundo, agradecia a Deus por tê-la colocado em seu caminho. Porque ela não apenas salvou seu filho, ela salvou a ele próprio. A história de Mariana ficou como um lembrete eterno. Nem sempre os maiores heróis usam capas. Às vezes, eles usam luvas de faxina.
Ela entrou naquela casa apenas para limpar, mas limpou muito mais do que o chão. Limpou as feridas de um coração quebrado e devolveu a alegria a um menino que acreditava estar condenado ao silêncio. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Arthur cresceu inspirado pela força de Mariana. E todos que conheceram essa história aprenderam uma lição, a de que a verdadeira grandeza não está no dinheiro, mas na coragem de enfrentar a dor e transformá-la em amor. E assim, o que começou como um trabalho humilde se tornou um milagre de vida, um milagre que mudaria tudo para sempre. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.